nome é Juliana Camargo Macedo, trabalho com artes visuais, principalmente fotografia e produção cultural. Eu moro em Antonina, no litoral do Paraná, e vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, da minha história nas artes e na cultura. Desde muito cedo eu sempre gostei de desenhar, de pintar quadro, frequentar exposições, até que em 2008 eu comecei a fotografar. Então eu descobri a fotografia e não desgrudei mais da máquina. Então em 2008 eu ainda morava em Curitiba, eu tirava fotos de natureza, de paisagens e também do litoral, das festividades. Por ter família na região, então eu vinha muito a Antonina, participava do carnaval, desfilando nas escolas de samba, nos blocos folclóricos, fazendo fantasia. Aqui em Antonina também tem várias festas religiosas que acontecem anualmente. Agora, por causa da pandemia, deu uma parada, mas que sempre foram fortes, então, essas festas na região. Então, todo esse contexto eu apresentava nas minhas imagens. Morando em Curitiba, eu participei de concurso de fotografia lá, e até que em 2013 eu vim morar em Antonina. Eu, a princípio, vim para Antonina para dar aula de ciências, pela minha primeira formação em ciências biológicas, mas estando aqui eu comecei a me interessar cada vez mais pela história da cidade, a história do litoral, pela cultura popular, pelas festas tradicionais. O meu primeiro trabalho, então, em Antonina foi sobre o carnaval. Na época, então, eu decidi, conversando com as pessoas e me interessando cada vez mais pela história da cidade, a cursar artes visuais, a me dedicar, então, exclusivamente à cultura e à arte. Então, sobre o carnaval, eu pesquisei sobre os blocos tradicionais e folclóricos de Antonina. Então, um levantamento histórico sobre os blocos, o Boi do Norte, o Boi Barroso, o Apinagés, o Índio Guarani. E então esse primeiro trabalho sobre carnaval, por já ter essa vivência na área, por já participar há muitos anos, até nesse momento, então, já cursando artes, eu resolvi, por 2 carnavais, ir para o Rio de Janeiro para conhecer um pouquinho mais dessa festa, desse espetáculo. Então, desfilar lá, ir nos ensaios de escola de samba do Rio de Janeiro, nas quadras e também do barracão. Então, tive uma experiência como aderecista no barracão da escola de samba, que também foi muito interessante para entender esse contexto do carnaval, fazer esse link do carnaval de Antonina com o carnaval do Rio de Janeiro, entender o que era semelhante, o que era diferente, saber o funcionamento mesmo das escolas de samba. Então, desse primeiro trabalho em Antonina, além dessa experiência no Rio de Janeiro, conversando com as pessoas, surgiu um outro interesse, além do carnaval, uma nova festividade, uma nova tradição que me encantou, que foi o fandango. O fandango, que é uma expressão cultural muito forte aqui no litoral do Paraná e em São Paulo. Estando aqui, eu percebi que em Antonina não tinha mais blocos de fandango há um bom tempo e comecei a cada vez pesquisar mais. Então cheguei a Paranaguá, onde tem alguns grupos fortes que se mantêm resistentes, que é o Mandiquera, o Pé de Ouro, o Mestre Brasílio, que continuam fazendo suas atividades, mesmo durante a pandemia por lives, mas antes da pandemia faziam os seus bailes no Mercado do Café, festa de fandango, e comecei a participar de tudo isso, a frequentar esses bailes e essas festas, e registrar tudo isso em fotografia. Desse interesse eu me encantei também com a rabeca, que é um instrumento usado no fandango. A rabeca, que é o violino caiçara, e comecei a fazer aulas de rabeca com o mestre Zeca Martins, o Zeca da Rabeca. Então, por 2 anos eu ia semanalmente a Paranaguá para conversar com ele, para aprender a tocar, para entender como é que era a música do fandango, porque fandango mistura música, mistura dança, são várias manifestações juntas nessa festa, né? Várias áreas das artes nessa festa, nessa manifestação cultural. Desse interesse pelo fandango, dessa vivência com o mestre Zeca,
então surgiu o meu primeiro projeto relacionado ao fandango, que foram fotografias do entalhe de uma rabeca escavada, da construção do instrumento, onde, junto com o mestre, ali na construção da rabeca escavada, ele me ensinou ali um pouquinho de como escavar, botar a mão na massa, e eu registrei tudo isso em fotografias, né, o entalhe caiçara, a rabeca escavada, a rabeca que pode ser feita de duas formas, tanto com chapas moldadas, como a escavada, que é a mais tradicional, digamos assim. Estando então no fandango, ali vivendo com a comunidade deles, os fandangueiros, participando de tudo isso, surgiu outro interesse, porque sempre a gente vai agregando mais coisas, né, na nossa vida, e comecei, além das festas, além então do carnaval e do fandango, eu comecei a fotografar a pesca artesanal, que é uma forma de subsistência de muitos moradores ainda da região. A pesca feita com tarrafas, com redes, com puçás, utilizando pequenas embarcações, as canoas, os barcos de madeira. Então, a visitar também as comunidades de pesca tradicional e fotografar tudo isso. Da pesca, então, surgiu um novo projeto, novas exposições, que entre elas a exposição Redes Caiçaras, que foi realizada na Casa de Arte Helena Collodi, em Curitiba, a minha primeira exposição individual, que era uma exposição física, né, presencial, mas que devido à pandemia foi aberta e fechada várias vezes por causa das restrições, por causa do isolamento. Então essa exposição abriu, fechou. Como opção para a exposição chegar a mais pessoas, a ter acesso a essa cultura, então foi colocada uma exposição virtual também, com todas as fotografias que estavam na exposição física, na página do YouTube da Casa de Arte Helena Collodi, com uma trilha sonora bem bacana. Então as fotos são todas em preto e branco e ficaram lá disponíveis também na página do YouTube. Foi uma opção nesse momento, já que a exposição presencial estava com toda essa dificuldade. Durante a pandemia também, com fotos de pesca, eu participei da página Paisagens Caiçaras. Essa página Paisagens Caiçaras, ela é uma iniciativa do IFAM, junto com a Universidade Federal do Paraná, onde vários artistas do litoral mandavam fotos com o seu olhar sobre a região, sobre o litoral do Paraná. Então é uma galeria com várias páginas de artistas diferentes. A minha página chama Vidas ao Mar, né, a minha exposição dentro dessa galeria, onde conta com algumas fotos também em preto e branco sobre pesca artesanal e um descritivo da obra, um descritivo de todo o meu trabalho relacionado à pesca e um vídeo curto que foi retirado do webinário de lançamento da exposição virtual. Então, onde eu falo um pouquinho também do meu trabalho, resumidamente, digamos assim. Então, como meus trabalhos, minhas fotos são basicamente das pessoas no ambiente que elas vivem, nas paisagens, essa união, a gente precisa ter contato com as pessoas. Então, nesse momento de pandemia, tanto para a exposição da Redes ao Mar, como do Vidas ao Mar no Paisagens Caiçaras, foi um momento de buscar fotos e ressignificá-las, editá-las de uma forma diferente, colocar um novo olhar sobre as fotos que eu já tinha. Pois nesse momento a gente não pôde ir até as comunidades pesqueiras, a gente não pôde ir até os bailes de fandango, né? Então foi um trabalho mais individual, sozinho, que para mim é muito difícil, uma vez que para construir as minhas imagens eu preciso dessa vivência, desse cotidiano, dessas experiências. Eu tento mostrar isso em imagem. Então, nesse período foram esses trabalhos de fotografia, né? Com relação, então,
a outras atividades dentro das artes, eu já participei também de um videoclipe do Duo Sônico chamado Na Estrada, feito também pela Casa de Arte Helena Collodi, onde eu fiz a participação do clipe. Atualmente eu faço um pouquinho de cerâmica, um ateliê de cerâmica, então eu circulo em várias áreas aí, mas a fotografia continua sempre presente. Então, e sempre com o foco no fandango, no carnaval, nas festas religiosas, né, e na pesca, expressam muito bem a cultura do litoral do nosso estado. Falar um pouquinho também da produção cultural. Com produção cultural, eu fiz alguns trabalhos em 2017, morando em Antonina, já cursando artes visuais. Eu trabalhei na produção do primeiro encontro de tradições do estado do Paraná, organizado pela Olaria, Projetos de Arte e Educação. Então, é um evento onde juntam vários grupos do Paraná inteiro e alguns de fora também. Então, um grupo de congada, de boi de mamão, de fandango, danças folclóricas, indígenas, quilombolas, onde todo mundo se reúne para uma troca de conhecimento, troca de cultura, e fazem várias apresentações, né, shows, cortejos, artesanato, uma feira de artesanato. A primeira edição em 2017 e posteriormente eu participei da segunda edição, que foi feita em Palmeira, também aqui no Paraná, onde esses grupos se reuniram novamente para fazer essa festa da cultura popular. Então é um momento de muita troca, de muita união, onde as pessoas estão ali presentes, fazendo cultura. Sobre as referências do meu trabalho, na fotografia eu sempre gostei muito de acompanhar alguns fotógrafos, como o Sebastião Salgado e o Araquém Alcântara, que eles fotografam as paisagens, a natureza, mas que também colocam ali as comunidades, as pessoas que moram naqueles lugares, né? Então registram isso junto, essa troca, onde as pessoas precisam daquele ambiente e se complementam. Morando em Antonina também eu conheci um pouco mais o trabalho do Eduardo Nascimento. Atualmente também venho acompanhando o trabalho do Orlando Azevedo, fotógrafo também, e do Júnior Imigrante, que tira retratos. Então, são pessoas que me inspiram por tirar fotos do cotidiano, do dia a dia, a luz natural, a rua, a paisagem, e isso eu trago muito no meu trabalho. E com relação a outras construções, eu tenho toda essa referência do carnaval, dos grupos de fandango, né, que tem em Paranaguá, o Mandiquera, que é um grupo que continua forte, né, no fandango. Então, é isso que junta no meu trabalho, e são sempre construções com pessoas, com trocas. Durante a pandemia nós ficamos tão isolados, tão sozinhos, aprendendo a como lidar com a tecnologia, com o celular, com o computador, tentando levar nossa arte a mais pessoas através de seminários online, através de exposições online, né? E o que eu espero nesse pós-pandemia? Que esse recurso da tecnologia, da internet, agregue, mas que não seja só isso, que veio para agregar de uma nova forma, mas que para se fazer cultura, principalmente a cultura popular, e chegar a comunidades que não têm o acesso, né, tanto acesso à tecnologia e tal, e participar disso, e transmitir isso através de imagens, que a gente possa se reunir, que a gente possa voltar então a fazer o carnaval, a estar ali com as pessoas, nos ensaios, fazendo as fantasias, a participar de tudo isso, de toda essa construção que dura meses para que a festa aconteça, assim como no fandango,
que os bailes comecem novamente, que possa acontecer as danças, que possa acontecer essa relação interpessoal, que isso se torne novamente mais próximo, que a gente consiga então ter novamente essas conversas, que possa chegar até o baile, e que isso faça a cultura popular ser presencial, ser mais ativa também no presencial, com o advento da tecnologia. Na produção cultural, então, que os eventos comecem, que a gente possa, então, juntar todo mundo como um encontro de tradições, pessoas de vários lugares do estado, com culturas diferentes, e que todo mundo possa ver o que o outro produz, além da telinha, que a gente possa, então, estar junto ali, fazendo essa troca de conhecimento, essa festa, se divertindo e produzindo cultura. Com as exposições a mesma coisa, que sejam presenciais. Infelizmente, a minha primeira exposição individual teve essa barreira devido à pandemia, de ter que ser fechada. Achamos uma nova alternativa, a exposição virtual, mas que essa vivência seja mais palpável, né? Eu acho que eu espero isso, que a gente possa fazer uma nova exposição, que as pessoas possam ir lá ver e demonstrar os seus sentimentos fisicamente. Eu agradeço aqui, fico muito feliz de ter gravado esse vídeo e que em breve todo mundo possa estar aqui no litoral para curtir a cultura popular, conhecer um pouco mais e participar de todas essas festividades. Obrigada!